Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é muito legal fazer parte do Santa Memória. E, bom, meu nome é Caio Santiago Moisés. Eu sou aluno da 47ª turma da Santa Casa, 47, e me formei em 2014 na Santa. Logo em seguida fiz residência de clínica médica na Santa Casa mesmo, e depois acabei indo fazer endocrinologia no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Mas mesmo tendo saído um pouco da instituição, sempre me senti bastante ligado com a Santa mesmo, porque continuei tendo bastante contato com meus amigos e ex-alunos da faculdade também. Hoje em dia eu trabalho como endocrinologista, trabalho bastante com clínica médica também, mas faço a pós-graduação, sou aluno de doutorado direto da endocrinologia lá do HC, e também sou endocrinologista de uma equipe de endócrino no Hospital Albert Einstein. Não sei, eu acho que já me fizeram essa pergunta algumas vezes antes, por que você resolveu fazer medicina. Não sei se eu já consegui chegar a alguma conclusão muito específica para isso, mas no final das contas acho que para mim foi uma escolha bastante natural até, porque meus pais são médicos, meu avô era médico, tem vários outros médicos na minha família, na verdade. Então eu sempre fui exposto a esse mundo assim desde sempre, na verdade. E no colegial, no colégio, eu estudei no Colégio Bandeirantes, que as turmas eram divididas, pelo menos na nossa época, era dividido em turmas de exatas, humanas e biológicas, né? E a partir do segundo ano do colegial eu comecei a fazer as turmas de biológicas. E para mim foi uma coisa que, assim, foi meio que um caminho natural mesmo. Acho que eu sempre gostei de biologia, física, química, essas coisas, e como tinha muitos membros da minha família que eram médicos, então talvez tenha sido uma coisa mais direta, assim, para mim, né? Me identifiquei bastante com esse campo, com essa área, e acho que não tive, pelo menos por esse lado, não tive muitas crises para escolher a carreira. Uma coisa mais ou menos natural para mim, mas com certeza uma das coisas que passou pela minha cabeça no colégio, quando a gente tinha que escolher na carreira, escolher a área em que a gente decidiria trabalhar, com certeza uma das coisas que passou pela minha cabeça foi que eu gostaria de trabalhar com alguma coisa que não só que fosse uma prestação de serviço para alguma empresa que trouxesse lucro ou algum outro benefício nesse sentido, mas eu queria poder atuar diretamente na vida das pessoas e fazer a vida das pessoas melhor de alguma forma. Espero que eu consiga fazer isso no meu dia a dia, na verdade. Não, com certeza já passou isso na minha cabeça também, mas eu acho que, grosso modo, assim, de modo geral, eu posso dizer que acho que estou fazendo meio que o que eu queria, assim, né, quando eu entrei na faculdade. Claro que nesse processo aí, desde o primeiro ano da faculdade até agora, tem muito de desmistificar um pouco a carreira médica, né, de quando as pessoas entram na faculdade, você vê, nossa, caramba, eu vou salvar vidas todo dia, vou fazer um monte de coisa legal. Na verdade, até tem isso, na verdade, mas é que, na verdade, é um caminho bastante difícil, que exige trabalho, esforço e tal. E tem algumas coisas que são mais burocráticas também na carreira, então, assim, claro, acho que posso dizer que sou bem satisfeito, assim, na minha carreira, mas acho que talvez tenha um pouco disso de ter colocado um pouco o pé no chão, de ver que a medicina não é só maravilhas, tem coisas difíceis, tem coisas tristes também, né? Por exemplo, a gente perde pacientes e tal, mas de qualquer forma, posso dizer que estou bem feliz com a minha carreira, na verdade. Até agora, pelo menos. Bom, na época, com certeza, a Santa Casa era uma das faculdades que eu mais queria passar durante o vestibular. Claro, acho que antes de começar a faculdade, todo mundo fica em dúvida se realmente é o curso certo, se é a faculdade certa que você vai fazer, mas é muito claro na minha memória para mim como foi o dia que eu vim fazer a matrícula na Santa Casa. E eu me senti muito acolhido, assim, eu lembro que eu vim com minha mãe, na verdade, fazer a matrícula, e logo saindo do prédio da faculdade, depois de fazer a parte burocrática do negócio, eu fui recebido por alunos que na época eram da Atlética e do centro acadêmico, e eles me levaram para conhecer a faculdade, o hospital e tal, e eu me senti muito acolhido, né, nesse momento, e foi muito legal. Imaginei que, realmente não sei se isso é uma coisa que acontece com frequência em outras faculdades, mas com certeza esse foi um ponto muito importante para mim.
fora, claro, a fato de a Santa Casa ser uma faculdade tradicional, com bastante conhecimento e tal, não só no meio médico e acadêmico, como também no mercado de trabalho e na população de forma geral, né? Então, com certeza essas são coisas que pesaram na decisão. Apesar de meus pais são médicos, mas eles não se formaram na Santa Casa, né? Eles são formados na Unifesp, mas talvez pelo fato de eles terem estudado em São Paulo, com certeza sempre ficou na minha cabeça que, acho que pelo fato deles falarem esse tipo de coisa, que com certeza uma das melhores faculdades de São Paulo, do Brasil, é a Santa Casa. Então, com certeza é uma das minhas primeiras opções. Então, acho que em termos mais técnicos, digamos assim, a Santa Casa sempre foi uma das minhas primeiras opções. Então, como eu falei antes, logo nos primeiros anos da faculdade, a gente tem muito contato com a prática médica, né? Tipo, já vai no hospital, entra em contato com os pacientes, conversa, examina e tal. E as aulas de propedêutica, para mim, foram uma coisa bastante marcante, né? Porque a gente tinha muito contato com os pacientes, eles contavam a história deles. Eu tinha bastante interesse de entender as alterações presentes no exame físico e tal. Então, isso acho que me guiou, essa minha preferência me guiou bastante para uma especialidade clínica mesmo, né? E mesmo a minha experiência no internato de clínica médica, e eu tive a sorte de ter contato com residentes excelentes, né, da clínica médica, e professores também. Então, com certeza, isso guiou bastante a minha preferência para uma especialidade clínica. Além disso, meus pais, meu avô, várias pessoas da minha família também são médicos e são clínicos, né? Meu pai é cardiologista, minha mãe é endocrinologista também. Então, também teve isso, apesar de que eu não sinto que eu tenha sofrido pressão, assim, por parte da minha família, nem para escolher a carreira como médico, nem para escolher a minha especialidade. E com certeza também, para mim, o curso de endocrinologia do quarto ano da faculdade, para mim foi excelente. Então, acho que tem uma coisa meio de preferências pessoais mesmo. Eu não sei se consigo explicar muito bem, mas para mim teve muito isso de preferências pessoais, e o jeito de trabalho do pessoal da clínica médica, para mim era eu me sentia mais próximo do que fazia sentido para mim, né? Também não tenho grandes habilidades manuais, então acho que como cirurgião não teria sido uma coisa muito boa. Não, sim, com certeza, tem alguns momentos muito marcantes, assim, acho que indo em ordem cronológica, primeiro ano de faculdade é bem marcante, na verdade, né? Um pouco de choque de realidade, na verdade, você está acostumado com uma rotina que muitas vezes é para o colégio de manhã, estudar, fazer lição de casa, jogar bola, fazer alguma outra coisa à tarde. E, na verdade, quando você começa o primeiro ano da faculdade, você já muda completamente a sua rotina, primeiro pelo fato de que a faculdade de medicina é um curso em período integral. Então, já logo de cara, já vira uma experiência imersiva, digamos assim, né? Porque você acaba passando muito mais tempo com seus colegas de turma do que com a sua família. E eu falo isso, na verdade, de um jeito positivo, porque você acaba tendo muita proximidade com seus colegas de faculdade, com seus futuros colegas de trabalho, logo desde o primeiro dia de aula. E além disso, você acaba se inserindo, vivendo muito esse mundo assim da medicina, né, com bastante imersão, profundidade. Então, assim, foi meio que um choque de realidade um pouco, né, mas de um lado, de um jeito bom, eu acho, na verdade. O primeiro ano da faculdade é bastante difícil, puxado, é um nível de exigência diferente do que você tem no colégio, mas que te faz crescer e aprender muito mais do que você imagina que poderia, na verdade, né? Então, acho que, assim, da parte acadêmica, né, apesar dessa parte de estudos, assim, ser muito puxado, com certeza a gente aprende muito desde o primeiro ano de faculdade, e isso foi uma coisa bastante marcante para mim. Além disso, tem uma coisa que talvez não passasse muito pela minha cabeça quando estava no colégio era a vivência extracurricular, assim, né, de outras coisas que a faculdade traz pra gente, como vivência na atlética, coisas do centro acadêmico, departamento científico e tal, são coisas que às vezes a gente nem pensa muito antes. Às vezes está no colégio pensando em passar no vestibular, às vezes não são coisas que você pensa diretamente. Mas para mim, com certeza, uma das partes importantes assim da faculdade foi a vivência na atlética. Eu sempre joguei tênis, na verdade, acho que eu comecei a jogar com 5, 6 anos de idade, assim.
Então, acho que da minha vida inteira, assim, eu só fiquei bastante tempo sem jogar tênis no ano do vestibular, precisava estudar muito. Mas com certeza foi muito legal para mim, depois desse período parado, assim, voltar a jogar pela equipe da Santa Casa e isso é uma coisa que não é só o esporte, na verdade, né? Quer dizer, o esporte em si é uma coisa muito legal, mas essa vivência na equipe te ensina muita coisa, né? Tanto trabalho em equipe, como conseguir se dedicar a outras coisas que não são só faculdade e vida pessoal, né? Mas se dedicar a outras coisas que são importantes para você também. E fora que é uma coisa que a gente se diverte muito e conhece muita gente, na verdade, né? Com certeza, olhando para trás, assim, eu vejo que muitas pessoas com quem eu tenho contato hoje em dia, em ambiente de trabalho, eu acabei conhecendo nesse meio, assim, na verdade, né? De ter contato com outras pessoas de outras atléticas e tal, então é uma coisa bastante interessante e até importante. Além disso, quando a gente estava no terceiro ano da faculdade, tradicionalmente o terceiro ano da faculdade, são os alunos do terceiro ano da faculdade que assumem a diretoria da Atlética na Santa Casa, né? Imagino que na maioria das outras faculdades de medicina. E essa foi uma experiência bastante enriquecedora, assim, para mim, né? Eu acho que esse com certeza foi um dos marcos da minha vida, assim, em termos de amadurecimento pessoal, né? Não, tudo bem que isso não tem muito a ver com a parte acadêmica da faculdade, mas com certeza foi um marco importante, assim, de amadurecimento na minha vida, né? Que a gente acaba entrando em contato com outras coisas da faculdade, a gente tentar organizar os times, tenta pensar em termos de pagamento dos técnicos das equipes, ir atrás de materiais, procurar quadras para treinamento, tentar organizar as nossas competições, né, que na época era, claro, mais importante era intermédio, mas a gente tinha outras competições, como a Liga Paulista, o NDU e tal. Então foi uma experiência bastante interessante, né. Uma outra experiência que me marcou bastante, que foi pouco tempo depois, na verdade, da Atlética, foi eu tive a oportunidade de fazer meio que um mini intercâmbio, assim, né? Eu tive uma oportunidade de iniciação científica numa instituição internacional na Universidade de Miami, em que eu pude acompanhar o trabalho que era feito num laboratório de endocrinologia, que era chefiado pelo Dr. Antônio Bianco, que na verdade é ex-aluno da Santa Casa, né? Então, foi uma experiência bastante interessante, assim, que eu consegui ver coisas que, apesar da qualidade técnica e prestígio da Santa Casa, coisas que não eram possíveis ver, talvez em nenhum outro lugar no Brasil, na verdade, né? E isso com certeza aumentou meu interesse, assim, pela endocrinologia e por pesquisa e especificamente em coisas de biologia molecular, na verdade. Mas isso é uma coisa que, na verdade, fico feliz, na verdade, em dizer que não fui só eu que tive essa oportunidade, vários outros colegas meus da minha turma puderam ter experiências semelhantes, né, de visitar serviços em outros países e aprender com isso e, inclusive, participar de pesquisas científicas e participar também de publicações em periódicos científicos. E isso é uma coisa que eu acho que é bastante importante na formação do aluno de medicina e talvez de qualquer outro curso de forma geral, né, que não é só se limitar ao conhecimento técnico do seu campo, mas também de produzir conhecimento e aprender como que se produz conhecimento, né. Isso foi uma oportunidade super importante que eu tive e que com certeza a Santa Casa tem esse valor, assim, né? Procura investir em fazer com que os alunos se interessem em pesquisa e extensão e aprender coisas além do que está nos muros da Santa Casa, né? Além disso, outro ponto marcante, assim, que eu acho que foi o internato, né? A mudança do quarto para o quinto ano é uma coisa muito emblemática, assim, eu acho, na vida dos alunos da Faculdade de Medicina, porque é o momento que você realmente sai mesmo das cadeiras da sala de aula e vai para o hospital, né? E você vê que, na verdade, muito do que você sabia talvez não é o suficiente, né? Para conseguir ajudar as pessoas e tal, e eu acho que a Santa Casa ela tem isso de poder inserir o aluno
Na rotina de assistência mesmo, né? Então isso com certeza é um diferencial da Santa Casa em relação a outras faculdades. A gente tem essa experiência de poder estar dentro do hospital logo no primeiro, segundo ano da faculdade, né? A gente logo nas aulas de propedêutica, né, de propedêutica médica, no primeiro e segundo ano a gente já tinha contato com os pacientes no hospital. E isso com certeza faz muita diferença para a nossa formação, né? Não só em termos técnicos, né? De aprender a parte de tirar a história clínica do paciente, saber examinar, mas com certeza também de estar inserido nesse meio, tipo, como que é o dia a dia do médico, o que é importante para o paciente, o que você precisa fazer para que o cuidado com o paciente seja importante. E eu acho que isso é uma coisa é um diferencial da Santa Casa, com certeza. A gente ter essa experiência prática muito intensa, assim, tanto talvez em menor grau nos primeiros anos da faculdade, mas com certeza no quinto e sexto ano da faculdade, nosso internato, com certeza é bastante intenso, bastante puxado, cansativo às vezes, mas com certeza é algo que nos prepara muito assim para a vida real, para o mundo real da medicina e que com certeza foi um ponto importante, assim, uma divisão de águas assim na formação do aluno da faculdade de medicina, né? Com certeza. Tem um ponto, na verdade, da Santa Casa que é muito uma característica muito marcante da Santa Casa, que acho que talvez tenha falado um pouco no começo sobre, tipo, no primeiro dia de aula, ou quando eu vim fazer a matrícula e tal, mas que imagino também que várias pessoas que participaram do Santa Memória falem sobre isso também, mas é que desde o primeiro dia de faculdade, assim, a Santa Casa te dá uma sensação de pertencimento muito grande, assim. É uma casa mesmo, né? Então, acho que isso é uma característica bastante marcante e distintiva da Santa Casa, assim, de os alunos se sentirem envolvidos, talvez pelo fato de passarem muito tempo com os colegas e tal, acabarem se envolvendo muito com a faculdade, com as atividades extracurriculares, do centro acadêmico, da atlética, do departamento científico, e esse pertencimento, essa sensação de pertencimento, assim, de sentir que você faz parte de uma grande família, na verdade, é uma coisa muito legal, assim, muito gratificante da Santa Casa. Bom, no momento atual na carreira acho que é corrida, mas é bastante gratificante, na verdade. E acho que não tem como pensar no momento atual, quer dizer, falar sobre o momento atual da carreira de qualquer médico sem pensar na pandemia de Covid-19, né? E eu acho que nesse sentido a Santa Casa me preparou bem para isso, porque, como mencionei antes, a gente tem um internato que é bastante puxado e tal, e nos prepara para muitas adversidades, assim, nesse sentido. Talvez eu tenha me saído melhor do que poderia na pandemia por causa desse treinamento que eu tive na Santa Casa, né? Quer dizer, a gente tem um treinamento muito forte na faculdade em medicina de emergência, né? Principalmente no pronto-socorro, nas UTIs e tal. Então, acho que isso foi extremamente importante para mim no momento atual da carreira de qualquer médico, que é tratar de pessoas com Covid, que às vezes vêm em emergência, às vezes são casos mais leves e tal. Mas isso que eu acho que é bastante importante. Além disso, a Santa Casa, ela meio que nos ensina a ser bastante polivalentes, né? A gente consegue, você tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente talvez para pessoas que decidam fazer outras atividades extracurriculares da faculdade, como participar do centro acadêmico, ser membro de alguma das equipes da atlética, participar do centro do departamento científico. Então isso também acho que foi uma coisa positiva para o meu momento atual, porque eu preciso tentar balançar e equilibrar todos os pratinhos aí de trabalho, pacientes, doutorado, vida pessoal e tal. Então isso acho que foi uma coisa boa, né, da Santa Casa. Ela ensina bastante a gente isso a conseguir dar conta de todas as coisas, né? Eu acho que hoje em dia, durante a minha formação, a gente aprendeu muito sobre medicina baseada em evidências, né? Acho que até já algum tempo antes de eu iniciar a faculdade, já tinha essa questão da medicina baseada em evidências, talvez saindo um pouco da medicina como arte e tal, indo mais para uma coisa como ciência mesmo, né? Que eu acho que é extremamente importante, na verdade. Quer dizer, boas decisões clínicas com certeza são baseadas em evidência científica.
Mas, por outro lado, eu acho que hoje um ponto importante da medicina é você entender qual que é a prioridade do seu paciente e saber o que está incomodando mais ele no momento e o que você precisa fazer para melhorar a vida dessa pessoa de alguma forma. Nesse sentido, acho que uma coisa muito importante que eu aprendi na Santa Casa foi que a gente deve cuidar do paciente, não da doença. Isso é uma coisa que, na verdade, telemedicina é uma coisa que existe há pouco tempo, né? Pelo menos, acho que na faculdade a gente não teve muito essa vivência. Na verdade, não era uma coisa que existia, na verdade, na época que eu fiz faculdade. Mas, com certeza, hoje em dia, os principais desafios do médico são entender quais são as prioridades do paciente e o que você pode fazer para melhorar a vida da pessoa, tentando cuidar do paciente em si, não tratar a doença, só isso, né? Só a doença. E também, por outro lado, tem alguns desafios do tipo, na verdade, eu acho que a telemedicina ela veio para ajudar muito, facilitar bastante a vida do médico, mas, por outro lado, tem algumas coisas que exigem alguma flexibilidade, alguma flexibilização também do médico, né? De tentar fazer um atendimento que seja mais próximo das necessidades do paciente, tipo, e ao mesmo tempo tentar falar, olha, muito dessa vez eu vou precisar te examinar, não vou conseguir fazer por teleconsulta, sabe? Então a gente aprende um pouco a se virar nos 30, mas acho que é mais ou menos isso. E fora que também as pessoas têm ficado mais preocupadas, eu acho que desde o início da pandemia as pessoas têm ficado mais preocupadas com saúde de forma geral, né? E não só com um problema específico que elas tenham. Acho que muitas pessoas viram parentes e amigos adoecerem e tal por causa da pandemia. Então, acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso e elas buscam realmente conselhos dos médicos, como o que elas podem fazer para melhorar a saúde delas de forma geral e é uma coisa que a gente tem que atender também, né? Um outro desafio, eu acho, da carreira do médico hoje em dia é, como tudo no mundo, na verdade, né, a medicina tem evoluído cada vez mais rápido, né? E isso é um desafio, mas por outro lado é um desafio interessante, na verdade, né? Tentar se atualizar e estar sempre a par das notícias. Mas que muitas vezes é difícil fazer isso, né? Porque as pessoas têm muita coisa para fazer, trabalho, vida pessoal e tal, mas esse com certeza é um desafio atual da medicina e que acho que na verdade a Santa Casa prepara bem os alunos para isso, né? Porque a gente tem sempre tem as ligas, tem o congresso acadêmico, o congresso dos alunos, que meio que dá esse espírito pro aluno da Santa Casa de estar sempre tentando estar atualizado e inovar a própria prática clínica e tal. Então, acho que esse é um desafio que é imposto a todos os médicos hoje em dia, mas que acredito que todos os alunos e as alunas da Santa Casa consigam tirar de letra. Isso não tenho tanta vivência com coisas de robótica, porque afinal de contas a minha especialidade é bastante clínica, né? Quer dizer, eu não tenho coisas de procedimentos cirúrgicos, etc. Mas como endocrinologista, o que eu posso dizer é que a tecnologia é uma coisa que tem mudado muito a prática clínica, né? Tanto em termos de teleconsulta, mas a gente vê cada vez mais, por exemplo, no caso de pacientes com diabetes, a gente vê cada hora aparece um tipo de bomba de insulina nova, temos também os monitores de glicose contínua e é uma coisa que a gente precisa estar sempre se atualizando, vendo quais são os últimos modelos, tentando aprender como que funciona, como que você consegue mexer nesses equipamentos para ensinar o seu paciente como que faz isso. Mas com certeza a tecnologia é uma coisa que não mudou só as nossas vidas de forma geral, mas a prática médica mudou bastante com isso, né? Ainda mais com coisas de telemedicina, você ter dados dos pacientes nas nuvens, você mexer com dados sensíveis, na verdade essa é uma outra preocupação que tem surgido recentemente, né, que é coisas de LGPD, você ter preocupações com mais cuidados com o prontuário do paciente e tal, e a gente sempre se preocupa, na verdade, se você está compartilhando informações demais do seu paciente quando você vai discutir um caso e pedir conselhos para um outro colega, né? Mas isso eu acho que é uma preocupação que talvez não fosse uma preocupação, na verdade, quando eu estava na faculdade, né? Não se falava tanto nisso, porque não existia muito isso de telemedicina, não tinha tantos modelos de equipamentos médicos e tal, e hoje em dia é uma preocupação grande e os próprios pacientes eles trazem isso
para os médicos, né? Trazem esses questionamentos, pedem conselhos em relação a isso e tal. Então esse com certeza esse é um outro desafio que existe hoje na medicina. Os planos de futuro são a médio prazo, assim, com certeza terminar o meu doutorado. Esse acho que talvez seja o ponto mais importante em termos de trabalho agora. Eu já atendo consultório e tal, tenho meus pacientes e tal, mas pretendo depois desse período de doutorado tentar expandir isso, né? E assim, eu gostaria muito, na verdade, de diversificar a minha prática clínica no sentido de não ser só uma pessoa que fica só no consultório, não que eu veja que tem algum problema nisso, mas com certeza eu gosto muito do ambiente hospitalar e, inclusive, eu acho que eu devo bastante isso à minha formação na Santa Casa, né, que a gente tem uma formação bem imersiva no hospital e talvez a minha preferência venha por causa desses anos da faculdade, da residência e tal, mas eu gostaria muito de ter essa prática dividida tanto em consultório, um pouco no hospital e também gostaria muito de ter uma produção acadêmica, assim, né? Eu tenho muito interesse em trabalhar com pesquisa. Eu acho que isso é uma coisa que vem das últimas gerações da Santa Casa, né? Tipo, da faculdade valorizar mais isso e estimular os alunos a procurarem mais esse envolvimento com pesquisa e inovação e tal, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, né, para a formação não só de médicos, mas de qualquer profissional, de forma geral, na verdade. Para as pessoas que pensam em fazer faculdade de medicina, posso dizer que eu sou muito feliz com a minha escolha. Com certeza é uma carreira que é difícil, a formação é difícil, é exigente, é puxada, mas com certeza é muito gratificante. E as experiências que você tem, tanto durante a faculdade, quanto durante a residência, e até depois disso, você tem com certeza muitas experiências muito marcantes e que te fazem amadurecer como ser humano e acho que é isso. No geral, você pode resumir a medicina como uma coisa que talvez seja mais romanceada do que deveria, mas que com certeza é uma coisa que é puxada, é difícil, mas que com certeza é muito gratificante, vale muito a pena. Não é fácil, tem que se esforçar, mas vale muito a pena, com certeza.